Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de informática aplicada. Aqui é o professor Marcel e hoje a gente vai estar falando de sistema computacional e operacional. Vocês sabem qual é a diferença de um sistema computacional para o sistema operacional? A gente vai estar vendo na aula de hoje. Primeiro, a definição de sistema computacional. Segundo Capron e Johnson, o computador é uma máquina que foi programada para receber dados de entrada, realizar processamento e gerar informações úteis de saída. A gente falou na aula passada da diferença de dado e informação, não é verdade? E a gente viu também que existem dispositivos eletrônicos, que é o computador a princípio, mas que hoje em dia já evoluiu para vários tipos de dispositivos que realizam esse processo de entrada, processamento e saída da informação para o usuário final. E hoje a gente vai estar detalhando um pouco mais desse sistema computacional para vocês. Quais são os componentes básicos de todo o sistema computacional, galera? Primeiro, a gente tem que falar aqui de hardware e software, que é a parte física e lógica do computador. E, em terceiro lugar, são as pessoas. Então, a gente pode dizer que os componentes básicos de um computador, para que ele seja útil, tem que envolver pessoas, e para atender as pessoas eu vou precisar da parte lógica, que é a parte de software, e a parte física, que é a parte de hardware, tá bom? Então, essas são as nomenclaturas que a gente está vendo aqui, hardware, software, e as pessoas têm esse nome bonito de peopleware. Ok, galera? Então, esse aí são, digamos que é o tripé dos componentes básicos de um sistema computacional para que ele tenha utilidade. Não basta apenas a gente lembrar de software e hardware, tá? Tem que ter a participação das pessoas também na área da computação. Vamos esmiuçar um pouco mais cada um desses detalhes, mas também de forma bem breve, tá, pessoal? Então, peopleware são as pessoas que interagem com o computador. Ponto. É isso. Que pode ser quem? Usuários finais, são as pessoas que utilizam, né? E quem mais? Os desenvolvedores, as pessoas que programam. Eu sou da área da informática, eu entro nessa área aqui, ó. Eu sou o cara da parte de análise de sistemas, né? Tem os programadores, eles também são peopleware, são as pessoas que desenvolvem os programas de computador. Então, esses também fazem parte, tá? Também entram nessa definição de peopleware. Então, anotem, usuários finais ou domésticos e os desenvolvedores de sistemas, analistas de sistemas, programadores, dentre outras nomenclaturas aí da área de informática. Ok? Fechamos peopleware. Vamos falar agora de hardware. Então, hardware é considerada a parte física do computador, bastante conhecida essa nomenclatura, tá, galera? E ali a gente tem toda a parte de equipamentos. A gente vai detalhar um pouquinho nessa aula de hoje também. A área da informática é responsável pela parte de hardware, chamada de arquitetura de computadores. Existem vários livros de arquitetura de computadores e trata justamente da parte física da máquina. Ok? Então, essa é a parte de hardware. Já já a gente fala um pouquinho mais dos componentes físicos do computador. E sobre o software, a princípio são as instruções, os programas, toda a parte de raciocínio lógico da máquina que é desenvolvida pelo ser humano, está categorizado na parte de software. Ok? E mais aqui, pessoal? Definição de software. É o conjunto de programas responsáveis pela lógica do computador. Se o hardware é a parte física, a gente pode falar que o software, que é a lógica, é a parte abstrata, que a gente não consegue pegar. Beleza? Tudo bem? Componentes básicos, agora a gente vai falar da parte de hardware. Tá bom? O que nos interessa agora é conhecer os principais componentes que estão ali classificados na parte de hardware. Então, dentro do hardware, o primeiro e mais importante de um computador é o processador, também chamado de CPU, né? Ele é o cérebro, entre aspas, né, do computador. Todas as requisições que você pede para a máquina, a velocidade com que ela opera depende do processador. Então, certamente, quando você vai comprar um computador ou um notebook, o que vai determinar o preço mais caro ou mais barato desse computador é o tipo do processador que tem ali instalado. Tá? Se você for procurar um Core i5, um Core i7, até esse Core i9, os mais atuais, você vai pagar muito mais caro no seu computador. Pode ter certeza disso, afinal de contas, é ele que determina a velocidade das operações dentro da máquina. Memória. A gente pode dizer que a memória tem duas categorias, né? Ela serve para armazenar as informações, isso é o básico, né? A memória divide-se em duas categorias, a principal e a secundária. Qual desses dois é a memória principal e qual é a secundária, pessoal? A RAM ou o HD? Então, a gente tem aqui a definição de que a memória RAM ela é a memória principal, é aquela que atua do lado do processador, enquanto os programas estão funcionando, e a memória secundária é aquela que guarda de forma permanente os dados no computador. A gente vai ver aqui a definição da memória principal, que é a memória RAM. Tá? Por que ela é considerada principal? Porque ela carrega os programas enquanto o processador está funcionando.
Ou seja, a memória RAM, pessoal, ela é uma memória volátil. O que é uma memória volátil? Toda vez que você desliga o computador, a memória RAM perde as suas informações. Tudo que estava ali na memória RAM é descarregado, ele perde. Tá? Memória de acesso aleatório também é conhecida, né, a RAM. E memória RAM vem de Random Access Memory, né? Então, é uma memória de curto prazo, digamos assim. Ela só funciona enquanto o computador está ligado. Se você estiver trabalhando lá no seu trabalho de TCC, o seu trabalho final, e esqueceu de salvar e estava trabalhando e falta energia, ele perde o que estava na memória RAM e ele só resgata aquilo que está no HD. Por falar em HD, nossa memória secundária é onde guarda de forma permanente, né? São guardados os dados de forma permanente, chamado de disco rígido, que do inglês hard disk, né? Onde guarda os nossos dados de forma permanente. Normalmente o HD tem uma capacidade de armazenamento muito maior do que a RAM, porque afinal de contas ele vai guardar todos os dados do seu computador. Então ele tem ali de 500 GB, 1 TB, né? Esse é o tipo de memória de forma permanente. Já a memória RAM, como ela é mais curta, porque ela tem que funcionar do lado do processador ali de forma muito rápida, normalmente ela é de 4 GB, de 8, né? 16 GB no máximo ali, trabalhando ao lado do processador, pelo menos por enquanto, está nessa faixa de memória, beleza? Nessa quantidade de gigas. Disco rígido tem uma capacidade muito maior de armazenamento, mas ele não é tão rápido. Já a memória RAM ela é mais rápida e por isso ela é mais curta, tá? Em termos de espaço. Então, entramos agora na parte de dispositivos de entrada e saída. Todo e qualquer dispositivo que é conectado no computador, ele tem funções específicas de entrada, de saída ou então dos dois. Tá? Então, para o usuário interagir com a máquina, ele precisa desses dispositivos. Eu preciso aqui de um teclado, de um mouse, um fone de ouvido, um microfone para interagir com a máquina. Mesma coisa com um smartphone, com um tablet, notebook e assim por diante. Tá bom? Então, classificação dos dispositivos, a gente vai dar 3 tipos de classificação. A primeira é o dispositivo de entrada. São os dispositivos que recebem dados do usuário para dar entrada no computador. Né? Então, teclado, mouse, microfone são dispositivos de entrada, onde o dado sai do usuário e entra na máquina. Dispositivos de saída. Agora a gente vai falar de dispositivos que enviam dados do computador para o usuário. E aí eu tenho o monitor, né? Então o monitor, a imagem sai do computador para fora, né? Para o monitor. Um datashow, o retroprojetor, ele também recebe os dados do computador, que é a imagem, para exibir no telão. Né? Uma impressora comum também, ela faz a impressão que vem do computador para ela. Fone de ouvido, né? O som sai da máquina para o fone de ouvido, da máquina que a gente fala computador. Né? Caixinha de som. Então, todos esses equipamentos que vocês estão vendo aí são dispositivos de saída. Dispositivos de entrada e saída. Agora são dispositivos que acumulam as duas funções, pessoal. Tanto a entrada como a saída. A gente tem aqui alguns que a gente vai estar vendo. Um tablet, ele é um dispositivo de entrada e saída. Um pendrive, que você conecta, ele acumula as duas funções. Um roteador que envia e recebe dados da internet para a máquina. Né? A gente tem aqui um smartwatch, né? No caso aqui um Apple Watch, né? Que é um relógio inteligente, também envia e recebe informações para o computador ou para o smartphone. E aqui 2 pontos importantes a serem lembrados. Esse aqui é um monitor touchscreen. É um monitor que, além de ele mostrar a informação que sai do computador para a tela, né, para o usuário, ele também recebe os comandos via touch. Então, ele acumula as 2 funções também. Perceba que não é um monitor comum, é um monitor touchscreen. E aqui eu tenho uma impressora que é multifuncional. O que isso significa? É uma impressora que, além dela imprimir os dados de saída, como uma impressora comum, ela também recebe dados para mandar para o computador, como se fosse um documento que eu quero digitalizar. Então, digitaliza, ele manda essa digitalização para o computador. Então, esse tipo de impressora multifuncional, ele assume as 2 funções. Beleza? Tá? Tomaram nota dessas informações? E a parte final da nossa web aula, sistema operacional, galera. Tá? Ele também é conhecido como sistema básico ou software básico, porque toda e qualquer máquina tem que ter um sistema operacional para funcionar. Se você comprar um computador que não vem com sistema operacional, você não consegue nem ligar a máquina. Se você compra um smartphone que não vem com sistema operacional básico, ali, um Android, um iOS, ele também não liga. Então, ele é um software básico que ele tem que ser instalado sobre a máquina, né? Sobre a parte física da máquina. Em outras palavras, o software básico é conhecido como SO. Ele permite que o usuário consiga interagir com a máquina, gerenciando todos os recursos daquela máquina, daquele computador, daquele notebook, daquele smartphone e assim por diante. Beleza? Só para a gente compreender melhor, o sistema operacional ele faz essa interação com o usuário, né? Ele permite que o usuário interaja e ele determina, né,
quais são os recursos, como é que vai dar a comunicação do usuário com a máquina. A gente chama isso de interação homem-máquina, beleza? Essa visão aqui eu acho legal, tá? Olha só onde está classificado o sistema operacional. Ele está bem ali no meio do sistema operacional e acima dele roda os aplicativos, os programas que você instala e abaixo dele tem a parte de hardware. Então perceba que a finalidade do sistema operacional é apresentar uma interface amigável para que as pessoas interajam com o hardware. Seria muito complicado você manipular a parte de hardware se você não tem esse conhecimento técnico. Então o sistema operacional ele é uma camada, como a gente está vendo aqui no canto, ó, uma camada de software que é colocada entre o hardware, né, instalada sobre o hardware e abaixo dos programas que você instala, e ele gerencia tudo isso para você. Muito fundamental esse conceito de sistema operacional. Beleza, pessoal? E para a gente fechar, quais são os sistemas operacionais que existem no mercado? Temos vários, né? Temos o Ubuntu, temos o Linux Mint, temos macOS, Windows, todas as versões, né? 8, 10 e assim por diante, Android, iOS, né? São sistemas operacionais, esses últimos dois aqui, de smartphones. Beleza, galera? Tomem nota, façam as anotações necessárias para vocês não se perderem nesse conteúdo, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Acesse o material que está disponível no ambiente virtual e eu vejo vocês na próxima. Valeu!